Seu filho tem medo de palhaço, de Papai Noel? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Márcia Belmiro, psicóloga e criadora do método Core Kid Coach. Primeiro de tudo, eu quero situar você e dizer que o medo é uma emoção básica e fundamental para a espécie humana, porque é exatamente o medo que nos permite a defesa dos perigos externos. Durante a infância, especialmente a primeira infância, até os 5 aninhos de idade, os medos são muito presentes. É natural, é comum, são muitas coisas novas acontecendo e tudo de alguma maneira pode trazer algum tipo de temor às crianças. Não estou falando de um pânico, estou falando de um medo, um temor. A criança procurar pelo pai, pela mãe nesse momento. Se for uma situação de pânico, aí é para nós nos preocuparmos. Mas esses temores são naturais. Porque nessa fase a criança está conhecendo o mundo e aprendendo sobre o seu funcionamento. Realidade e fantasia ainda não estão totalmente separadas. O que é o real, o que é o imaginário, muitas vezes frequentemente se confundem na mente dos pequenos. E para as crianças, o que foge, aquilo que já é conhecido, pode sim, em algum momento, despertar temor, um medo. E esse é o caso de palhaços, de mímicos, pessoas vestidas de Papai Noel, ou até outros personagens, super-heróis, enfim. Aos olhos infantis, e é importante você perceber no olhar infantil, como que seria possível essa criança conseguir classificar algo que aparentemente é humano, posto que anda sobre as 2 pernas, mas tem cabelo laranja, um nariz vermelho enorme, o rosto todo pintado e ainda entra com uma buzina, faz um som alto, estridente. Como é que classifica isso na mente, no cérebro da criança? É algo que ela não consegue encaixar no que ela já conhece. A essa combinação um tanto perturbadora, somam-se ainda algumas falas um pouco esquisitas dos pais que têm essas falas não porque querem assustar mais a criança, porque querem resolver o problema. Mas repara se você já ouviu ou você mesmo já fez falas do tipo assim: olha para o palhaço, ele é legal, ele é amigo, vai lá, tira uma foto com o palhaço, tira uma foto com o Papai Noel, não tem problema, senta no colo dele. E aí a gente está, de alguma maneira, nesse momento, desqualificando aquele sentimento de temor, de ansiedade que a criança teve e não resolvemos nada. Nós só colocamos a criança mais assustadas. É claro que o pai e a mãe não fazem isso com a intenção proposital de acontecer isso, mas é o que acontece. E não é à toa que muitas pessoas, inclusive já adultas, tem verdadeiro pavor de palhaços e personagens mascarados. Uma pesquisa realizada em 2014 pelo Instituto YouGov na Inglaterra apontou o palhaço como o 10º colocado em um ranking de elementos com maior potencial para despertar fobia. Repare nisso. Esse medo intenso de palhaços tem até um nome. Eu vou tentar aqui dizer para você, porque é um nome bem difícil. Coulrofobia. Coulrofobia. O que fazer e o que não fazer que pode realmente ajudar a criança numa situação dessas? Os pais têm uma tendência a reagir a esse medo dizendo coisas do tipo: calma, ele é bonzinho, não é preciso ter medo. No entanto, esse tipo de atitude não tem o efeito que se espera. Ao contrário, a criança se sente diminuída no seu sentir, na sua percepção. Nessas situações, o ideal, primeiro,
é validar o sentimento da criança, acolher o sentimento da criança, dizendo coisas do tipo: entendo, você não está gostando de olhar para esse palhaço, você não está achando bom estar aqui, eu entendo, você não está sentindo conforto, você não está se sentindo bem com essa pessoa, com esse boneco, com esse personagem, aí você vai falar o nome do personagem. E aí, depois de passada a situação, converse com seu filho e tente entender se aconteceu algo que possa ter fugido aos olhos dos pais. Não sei, exemplo, o ator vestido de personagem teve alguma conduta inapropriada com a criança, moralmente, ou enfim, alguma coisa que não foi apropriada. É importante compreender. Quando damos à criança o direito de negar esse tipo de aproximação e mais, dela só se aproximar se esse desejo partir dela, nós estamos ensinando sobre consentimento, respeito ao seu corpo, respeito às suas necessidades, respeito às suas emoções. É um aprendizado que será importante para toda a vida, evitando inclusive que em algum tempo essa criança já adulta não se envolva em uma relação abusiva. No entanto, mesmo quando há uma abordagem cuidadosa, respeitosa, acolhedora dos pais, as fobias podem se instalar na criança. Caso esses medos se tornem intensos, chegando ao ponto de atrapalhar a rotina da criança. Por exemplo, a criança deixa de ir às festinhas com receio de que haja um personagem assustador lá. Ou então ela simplesmente sofre ao simples momento que se menciona o tema. E aí, nesses casos, é aconselhável verdadeiramente que você busque uma ajuda profissional de um psicólogo clínico, converse com o pediatra, para que ele possa ajudar você em que decisão tomar para amainar, acalmar e resolver essa situação da criança. Fique bem, até o próximo vídeo!